Olá pessoal, estamos de volta no canal para mais uma aula. Hoje nossa aula é sobre trigonometria, especificamente a trigonometria nos triângulos quaisquer. Nós vamos focar hoje na nossa aula sobre a lei dos senos, já que nós estudamos a trigonometria no triângulo retângulo, quando nós estudamos seno, cosseno e tangente, as razões trigonométricas fundamentais no triângulo retângulo. Depois focamos a trigonometria no ciclo trigonométrico, fizemos todos os estudos do ciclo trigonométrico e agora restou para a gente estudar os triângulos quaisquer, especificamente a lei dos senos e a lei dos cossenos. Hoje nós vamos falar especificamente o nosso foco sobre a lei dos senos. O que de fato é essa lei, que é bastante importante na hora da resolução de questões que envolvam triângulos que não são triângulos retângulos. Então vamos à nossa aula. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário sobre a aula, para que o nosso canal cresça cada vez mais. Então vamos lá à nossa aula. O que diz a lei dos senos? Nós temos aqui a definição, nós temos aqui alguns elementos. Se eu tiver um triângulo ABC, eu tenho um triângulo ABC, esse triângulo ABC de vértices A, B e C, ele está inscrito na circunferência, ou seja, ele está desenhado dentro da circunferência. A circunferência que circunscreve ele está inscrito na circunferência. Nós temos de destaque aqui o raio dessa circunferência, que é a distância do centro da circunferência para qualquer ponto que nós temos dessa circunferência, é o que nós definimos como raio. Nós temos os lados desse triângulo, que são o lado A, esse lado BC, esse lado A está de frente com esse ângulo A, esse lado B está de frente com esse ângulo B, esse lado C está de frente com esse ângulo C. Então veja que cada ângulo define o seu lado respectivamente. Então não esqueçam dessa definição dos lados. O ângulo A define o lado A, o ângulo B define o lado B e o ângulo C define o lado C. O que diz a lei dos senos? Se esse triângulo tem os lados deles conhecidos, ou pelo menos dois deles conhecidos, ou de um modo geral, esse triângulo ele está inscrito numa circunferência, conhecidos seus lados. O que diz a lei dos senos? A lei dos senos diz o seguinte, que cada lado, o lado A, ele é proporcional ao seno do ângulo correspondente a esse ângulo A. Se eu tenho o lado A, ele é proporcional ao seno do seu respectivo ângulo A. O lado B, ele é proporcional ao seno do ângulo B. E o lado C é proporcional ao seno do ângulo C. Tudo isto aqui, se esse triângulo não tiver inscrito na circunferência, essas razões que vocês estão vendo, A sobre seno de A igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C, eles formam uma proporção. Então, se formam uma proporção, para mim calcular os termos desconhecidos, basta que eu tenha o quê? Eu tenho um elemento conhecido e não precisa eu ter os outros dois elementos conhecidos, para mim poder trabalharmos ele como incógnita. Eu tenho que conhecer os ângulos desse triângulo, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Não esqueça que nós estamos trabalhando com o seno, né? Lei dos senos para a definição disso. Agora, quando eu desenhei esse triângulo, ele está inscrito na circunferência, tudo isto, todas essas razões que nós estamos vendo, A sobre o seno de A, B sobre o seno de B, C sobre o seno de C, ele é igual a 2 vezes o raio, ou seja, ele é igual ao diâmetro da circunferência a qual esse triângulo ele está inscrito. Ou seja, ele é o dobro do raio. O dobro do raio nós sabemos que é o diâmetro. Então, temos aqui o que nós chamamos de teorema da lei dos senos. Proporcionalidade entre os lados e seus respectivos ângulos conhecidos ou definidos em tabelas. Então vamos ver o que vai acontecer agora nesses dois exemplos que eu coloquei aqui. Nós temos o exemplo 1, que ele dá um triângulo ABC. Veja que ele não está inscrito em circunferência nenhuma, ele está no triângulo normal, nessa figura aqui no triângulo ABC, e ele quer que nós calculemos o valor de x. Veja que eu tenho aqui conhecido o ângulo de 60, e quem está de frente com esse ângulo de 60 é o lado x. Então eu já posso dizer que o x ele é proporcional ao seno de quem? Ao seno de 60. Quem é que está de frente com esse de 45 graus? 6 raiz de 2. Então, eu tenho aqui o lado 6 raiz de 2, ele é proporcional a quem? Ao seno de 45. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos apenas substituir
os respectivos valores que nós conhecemos sobre o valor do seno de 60 e o seno de 45. Então aqui vai ficar x sobre o seno de 60, que nós sabemos que é a raiz de 3 sobre 2, lá das razões no triângulo retângulo. E aqui eu tenho 6 raiz de 2 dividido pelo seno de 45, que nós sabemos que é a raiz de 2 dividido por 2. Fazendo o meio pelos extremos, nós vamos ter o que aqui? Nós vamos ter, fazendo o meio pelos extremos, nós vamos ter x, que nós precisamos calcular o x. X que multiplica esse valor, nós vamos ter aqui x raiz de 2, tudo isso aqui dividido por 2. E nesse outro termo, que é os extremos ou os meios, nós vamos ter raiz de 3 multiplicado por 6 raiz de 2, nós vamos ter raiz com raiz, então fica o 6 fora. E nós vamos ter raiz de 3 vezes raiz de 2, nós vamos ter raiz de que aqui, ó? Raiz de 6. Tudo isso dividido por quanto? Dividido por 2. O que nós vamos observar agora? Veja que esses denominadores, eles são iguais. Se eles são iguais, eu posso cancelar, sem nenhum prejuízo de cálculo. Então aqui fica x raiz de 2 igual a 6 raiz de 6. Quem vai ser o nosso x? O nosso x vai ser 6 raiz de 6 dividido por quem? Pela raiz de 2. Como nós temos aqui raízes com o mesmo índice, ó, raiz quadrada de 6 e raiz quadrada de 2, o que nós vamos fazer? Repetir o 6 que está fora e colocarmos aqui o 6 dividido por 2, porque isso aqui vem de onde, professor? Isso aqui vem dessa propriedadezinha lá dos radicais que diz, se eu tenho raiz de A dividido pela raiz de B, eu posso colocar isso aqui tudo numa única raiz, de A dividido por B. Foi o que eu acabei de fazer aqui. Raiz de 6 dividido por raiz de 2, raiz de 6 dividido por 2. X vai ser igual a 6 vezes. E 6 dividido por 2 dá 3. Então veja, o nosso X aqui no caso, 6 raiz de 3. Um detalhe, não podemos multiplicar 6 vezes 3, por quê? Porque esse 6 ele é um número que está fora do radical, então ele fica desse modo o nosso valor do x. Veja o exemplo 2. No exemplo 2 ele diz o seguinte, em um triângulo ABC, o lado AB mede 4 raiz de 2 centímetros. E o ângulo oposto, o ângulo C, oposto ao lado AB, ou seja, esse valor 4 raiz de 2, ele mede 45 graus. O que está pedindo na questão? Pede o raio da circunferência que está circunscrevendo, ou seja, a circunferência ao qual esse triângulo está inscrito dentro. Então, só um instantezinho enquanto a gente apaga, para a gente fazermos aqui o nosso cálculo do exemplo número 2. Bem, pessoal, estamos de volta para resolver o nosso exemplo. O exemplo 2... recapitulando, ele diz que em um triângulo ABC, nós temos aqui o triângulo ABC, ele está, esse lado AB, no caso ele está inscrito na circunferência, a circunferência circunscreve esse triângulo, ele diz que o lado AB mede 4 raiz de 2, então localizemos aqui no caso o valor 4 raiz de 2, aqui nós temos 4 raiz de 2 nessa medida. O que mais que ele fala? E o ângulo oposto a esse lado AB, quem está oposto a esse lado AB? Esse ângulo aqui que está oposto. Esse ângulo aqui vale quantos graus? 45 graus. Determinar o raio da circunferência, ou seja, ele está querendo que nós calculemos esse raio da circunferência. Então lembre lá da lei dos senos. O que diz a lei dos senos? A lei dos senos diz o seguinte. Diz o quê? Que cada lado desse, vamos imaginar que eu tenho aqui o lado AB. O lado AB, no caso aqui, é 4 raiz de 2. 4 raiz de 2, ele é proporcional a quem? Quem é que está oposto a esse lado 4 raiz de 2? O 45 graus, então ele é proporcional ao seno de 45 graus. Isso tudo é igual a 2 vezes o raio. Como, professor? Lembrando a vocês que nós temos o A sobre o seno de A, proporcional ao B sobre o seno de B, proporcional ao C sobre o seno do ângulo C, isso tudo 2 vezes o raio, ou seja, cada termo desse, cada razão dessa que você está vendo aqui, está sendo circulada, eles são iguais a esse diâmetro que eu acabei de falar na aula, no momento da aula teórica. Então, cada termo desse, cada razão é igual a 2 vezes o raio. Então, se cada um deles é igual a 2 vezes o raio, e eu só tenho uma delas, não precisa eu ter as 3 para igualar 2 vezes o raio,
basta que eu tenha uma dessas razões, então a razão que eu tenho é 4 raiz de 2 sobre o seno de 45 igual a 2 vezes quem? 2 vezes o raio. Então aqui vai ficar 4 raiz de 2 dividido. Quem é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2, isso aqui 2 vezes o raio. Isso aqui vai ficar como? Fazendo o meio pelos extremos, nós vamos ter 2 vezes o raio vezes esse valor, raiz de 2 sobre 2, vai ficar 2 vezes o raio, raiz de 2 sobre 2. E a 4 raiz de 2 vezes 1, nós vamos ter 4 raiz de 2. Esse 2 que está multiplicando o R, ele é numerador e esse 2 aqui eu posso simplificar. Então aqui vai ficar R raiz de 2 igual a quem? 4 raiz de 2. E outro detalhe, se vocês observarem, como aqui está multiplicando R raiz de 2 aqui 4 raiz de 2, eu posso de imediato logo simplificar essa raiz de 2. Então aqui o raio vai ser igual a quanto? 4. A unidade que nós temos na questão, centímetro. Então o raio dessa circunferência, a qual esse triângulo ele está inscrito nessa circunferência, é 4 centímetros. Então a nossa aula de hoje ela é focada em cima da lei dos senos. Vamos na próxima aula ver a lei dos cossenos para a gente encerrar a trigonometria nos triângulos quaisquer.